Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu venho para conversar com vocês sobre os livros que eu quero ler em 2021. Dessa vez, diferente de outros anos, eu decidi fazer uma lista um pouquinho menor, com 10 livros no total, que basicamente quase todos eles são clássicos, sendo que alguns são mais conhecidos e outros menos. Para o vídeo não ficar enorme, eu vou só fazer alguns comentários rápidos sobre cada um dos títulos, falando principalmente sobre os motivos para cada escolha. Mas antes de começar, eu queria te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, porque isso ajuda bastante o canal. Isso faz com que esse vídeo seja encontrado por mais pessoas. E aproveita também para se inscrever, caso ainda não tenha feito isso. Também te convido para me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Telegram, no Facebook e outras mais. Os links estão aqui na descrição. Vamos lá então, um livro que eu quero muito ler no ano que vem é o famoso Olhai os Lírios do Campo, escrito pelo Érico Veríssimo e publicado pela editora Companhia das Letras. Até agora eu li pouquíssimas coisas desse importante escritor gaúcho, salvo alguns contos. Eu tenho muita vontade de ler algum romance dele, e esse daqui me pareceu bem interessante, tanto pela fama, quanto também pelo tamanho. Não é um livro muito grande, é um livro rápido de ler. Além disso, eu vi também que esse livro ele foi muito importante para impulsionar a carreira do Érico Veríssimo. Além de que muita gente também fala que ele é bastante emocionante, né? Que é um livro que realmente consegue mexer com o leitor. Outra leitura que eu quero muito fazer no ano que vem é O Apanhador no Campo de Centeio, um grande clássico da literatura norte-americana escrito pelo Salinger e publicado no Brasil pela editora Todavia. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que a Todavia estava lançando uma nova edição desse livro com a capa original, né? Com essa ilustração que é a da capa original. E é um livro que eu tenho muita vontade de ler, O Apanhador no Campo de Centeio. Além de ser um clássico muito importante, é um livro que eu realmente sempre tive curiosidade mesmo. Pelo que eu sei, é uma leitura bem fácil, bem tranquila, e que também foi muito influente, é um livro muito influente. E que traz pela primeira vez, se eu não me engano, uma perspectiva de um adolescente rebelde. Mais uma leitura que eu faço questão de fazer em 2021 é o Jane Eyre, da Charlotte Brontë, um livro que estava para os planos desse ano, né, de 2020, mas que eu acabei não conseguindo ler. Então ficou para o futuro, né? A proposta agora é ler no ano que vem. Eu tenho muita vontade de ler pelo menos um livro de cada uma das irmãs Brontë, sendo que O Morro dos Ventos Uivantes eu já li, é um dos meus livros favoritos, inclusive. E aí o próximo será esse daqui, o Jane Eyre, e aí depois eu procuro algum da Anne Brontë. Como ele é um calhamaço, eu acho que é o tipo de leitura que eu vou ter que me planejar com um pouquinho de calma. Mas se tudo der certo ali na metade do ano, de repente eu já publico uma resenha por aqui. Um outro livro que eu quero ler no ano de 2021 é esse daqui chamado O Tradutor Cleptomaníaco e Outras Histórias, de Cornel Esty. Esse livro ele é do húngaro Deso Kostalany e foi publicado no Brasil pela editora 34. Na obra, basicamente, temos contos interligados que contam a história desse tal de Cornel, que, no caso, é um boêmio da década de 20 que vive na cidade de Budapeste, a capital da Hungria. Por coincidência, eu já tive um contato com um trabalho desse escritor graças a esse livro aqui chamado Contos Húngaros, que, por sinal, é um livro bem legal, tá? Recomendo muito, inclusive tem resenha aqui no canal. E aí eu fiquei com vontade mesmo, sabe, de dar uma oportunidade para esse livro aqui, do Deso Kostalany, que, se eu me lembro bem, é um autor muito marcado pelo sarcasmo e pela ironia. Mais um livro que eu quero ler no ano que vem é um outro nacional, assim como Olhai os Lírios do Campo, né? Que no caso dessa vez se chama A Falência, livro da escritora Júlia Lopes de Almeida, que eu pretendo ler nessa edição aqui da Penguin com a Companhia das Letras. A Falência parece um livro bem interessante porque ele retrata muitos aspectos do chamado boom do café. E ele também fala, a autora traz através dessa obra, muitas coisas assim relacionadas à sociedade carioca do século XIX, falando sobre as elites, sobre a desigualdade e outras coisas mais. O sexto livro da lista é uma obra do Nikolai Gogol, um escritor que eu li nesse ano de 2020 e que já se tornou um dos meus favoritos. No caso, eu estou falando de Taras Bulba, livro publicado no Brasil pela editora 34. Pelo que eu entendi, essa é uma novela ambientada no século XVI e que fala muito sobre o povo cossaco, um povo guerreiro que, se eu não me engano, fica ali na região da Ucrânia.
e trata tanto de particularidades desse povo, quanto o seu conflito com os poloneses. Esse ano, do Nikolai Gogol, eu li o livro O Capote e Outras Histórias, que é um livro de contos dele. E eu gostei muito do estilo desse escritor, né? Com todo o humor, todo o sarcasmo dele com relação à sociedade russa, às elites principalmente, à burocracia também. E aí eu fiquei com muita vontade de ler outras coisas. E aí provavelmente eu devo pegar esse daqui, né, que é uma novela, o Taras Bulba, para depois partir para um romance, que no caso seria o famoso Almas Mortas. Continuando a lista, o 7º livro de hoje é um que eu comecei a ler nesse ano, mas eu acabei interrompendo. E aí eu devo reiniciar já no inicinho do ano que vem. Que no caso é um livro chamado A Cor Púrpura, um livro que inclusive ganhou o prêmio Pulitzer e foi escrito pela norte-americana Alice Walker. Aqui nós temos uma história bem triste de uma mulher negra dos Estados Unidos, uma mulher chamada Sally, que sofreu desde a infância os mais diversos abusos. Do pouco que eu li, já deu para perceber que é um livro bem pesado, sabe? Que fala muito sobre a violência contra a mulher, sobre injustiças, sobre racismo, sobre desigualdade social, entre vários outros temas. É uma leitura que eu quero muito terminar de fazer no ano que vem, se possível até em janeiro, para trazer o quanto antes uma resenha aqui para o canal. O próximo livro da lista é uma obra conhecida como Um Homem Bom é Difícil de Encontrar, da também norte-americana Flannery O'Connor, e que foi publicado aqui no Brasil pela Nova Fronteira. Pelo que eu sei, essa é uma autora muito conhecida pelos seus contos. Esse livro aqui mesmo, inclusive, é um livro de contos. E ela também segue muito aquele estilo do gótico sulista. Eu cheguei a ler o primeiro conto desse livro, que é justamente o que dá título a ele, né? Um Homem Bom é Difícil de Encontrar. E eu lembro que eu fiquei bem surpreso com o andamento da história, principalmente com a conclusão dela. Foi algo muito inesperado. Então eu fiquei com muita vontade de ler os outros contos e de repente fazer alguns vídeos aqui para o canal falando sobre cada um deles. Eu ainda não sei, né? Eu vou decidir se eu vou fazer isso, mas com certeza eu vou falar desse livro aqui no ano que vem. Já chegando no final do vídeo, os últimos 2 livros que eu quero comentar aqui com vocês são exclusivos para o projeto Japão para Viver, que, para quem não conhece, é um projeto aqui do canal onde eu falo sobre literatura japonesa. Falo sobre outras coisas do Japão também, mas principalmente literatura. E o primeiro livro que eu quero mostrar aqui é esse daqui chamado As Irmãs Makioka, um clássico da literatura de lá, escrito pelo Junichiro Tanizaki. Esse livro, pelo que eu andei vendo, fala sobre um tema que eu gosto bastante, que eu tenho muita curiosidade, que no caso é o processo de ocidentalização do Japão. Aqui no livro é mais focado para essa ocidentalização na década de 30. E tudo isso acontece através do ponto de vista dessas tais irmãs Makioka, que fazem parte de uma família rica japonesa, uma família bem tradicional. E inclusive, falando nessa coisa da tradição, né? O livro ele parece que foca bastante, o Junichiro Tanizaki parece que ele trabalha bastante aquele debate, né, entre a tradição japonesa e a modernidade. Faz um bom tempo, inclusive, que eu quero ler esse livro, né, mas como ele é um calhamaço, é um livro de, se não me engano, 800 e poucas páginas, ele vai me exigir um pouquinho mais de trabalho, né, até para eu conseguir trazer aqui para vocês uma contextualização legal. Já o outro livro do projeto Japão para Viver, que eu quero ler no ano de 2021, e que, por sinal, é o último livro da lista de hoje, é esse daqui chamado Kafka Beira-Mar, um dos livros mais importantes do escritor japonês Haruki Murakami. O Murakami é o meu escritor favorito e, por esse motivo, eu tenho a intenção de resenhar todos os livros dele aqui no canal. Se eu não me engano, nós já temos 4 ou 5 resenhas publicadas. Kafka Beira-Mar é um livro que eu já li, mas foi há bastante tempo, antes mesmo de ter o canal. E eu tenho muita vontade de reler justamente para trazer essa resenha aqui para vocês, porque de todas as obras desse escritor que eu tive contato, essa daqui foi uma das que mais me impressionou. Aqui ele toca em alguns assuntos interessantes, também tem aquele já habitual elemento fantástico, né? Os elementos fantásticos tão característicos na obra do Murakami, traz também algumas referências legais à literatura clássica japonesa, inclusive, entre várias outras coisas.
Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje com a lista de 10 livros para 2021. E fiquem de olho que no domingo que vem já teremos o último vídeo do ano aqui no canal. O vídeo com as 10 melhores leituras de 2020. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive link de todos esses livros que eu citei aqui hoje, e aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!